Eu, eu decidi te convidar porque eu queria muito saber para você como que foi para você, assim, se descobrir, se aceitar, sabe? Eu não falo nem muito, Valentina, de aceitação do outro. Eu falo de uma aceitação própria, sabe? Sem julgamento, sem essa coisa de assim, ah, eu vou pro inferno se eu olhar para aquele menino, ah, eu vou pro inferno se eu me aceitar, sabe? Como que foi para você se aceitar, se amar, sabe? Assim, aceitar você ser você. Queria muito saber sobre isso. Então, Joel, a busca por amor próprio não é algo inerente à população trans. Não somente as mulheres trans, homens trans, né, pessoas não binárias que buscam por essa afirmação do amor próprio, né, essa descoberta de como que é se amar, se adorar, gostar da sua companhia e se sentir completo com isso, sabe? Mas enquanto você é uma pessoa trans e você vê vários estereótipos e referências, né, de pessoas que fazem parte de um padrão normativo, você não se sente congruente a esse grupo, você não se sente pertencente a esse grupo. Então daí vem essa inconformidade, essa tristeza, essa busca incessante. Muitas das vezes você não consegue identificar quem é você no meio disso tudo. Então, por isso que é um grande desafio quando se fala de amor próprio para pessoas trans, essa busca, né, esse objetivo a ser concluído com sucesso. Então, assim, quando eu era criança, eu sempre vivia a minha forma, sabe? Eu não pensava o que era ser homem, o que era ser mulher. Eu só apenas era uma criança com gostos peculiares femininos, né? Ditos femininos, dentro desse padrão normativo. Então, assim, conforme eu fui crescendo, eu fui pensando, né, analisando que algo diferente já existia. Só que eu não sabia identificar o que que era de fato, porque eu não queria me espelhar em certos padrões, mas eles já estavam ali. Então, por isso que foi uma busca incessante, cansativa, até que por fim eu falei assim, não, não dá mais viver como fulano de tal, eu vou fazer a transição. E foi assim que aconteceu, em 1º de janeiro de 2018. Eu estava prestes a terminar minha faculdade e foi assim, um boom, juntou tudo, sabe? Então, eu nunca me senti culpada por ser quem eu era, mas a responsabilidade que vinha junto com isso era tão grande que me deixou totalmente sufocada, me deixou muitas das vezes deprimida, e eu não sabia externalizar esse sentimento, sabe? Isso ficou reprimido, isso me atrapalhou em várias outras áreas da minha vida. Então, culpa nunca existiu, mas existiu sempre um pesar, uma dificuldade em entender tudo isso, sabe? Como que seria tudo isso na prática? Então, eu digo que foi um desafio muito grande. Hoje em dia, eu tiro de letra, mas ainda assim existem muitas questões, assim como qualquer outro ser humano enfrenta. Porém, existe uma especialidade que, no caso, as pessoas trans enfrentam, né, que é a busca por se adequar a certos padrões, sabe? Por isso que a gente sempre fica nessa nada, nada, nada e nunca chega na beira da praia, tipo isso, sabe? É, e assim, e a adolescência, como que foi assim, da adolescência, assim, essa de até os seus 18 de fato, você chutar o balde e fazer assim, não, eu sou a Valentina e pronto, acabou, sabe? Como que foi assim, você tinha muito aquela coisa assim, ah, o que a minha mãe vai dizer, ah, o que minha família vai dizer, o que o vizinho vai dizer, essas coisas assim, teve. Então, eu sempre tive, e até hoje eu tenho muita preocupação em como lidar com a reação dos meus pais, porque eles são as pessoas mais importantes que eu tenho na minha vida, sabe? Enquanto vida terrena, né? Enquanto vida aqui neste plano terrestre, são as pessoas que eu mais tenho admiração, mais eu tenho carinho e respeito. Então, sempre foi uma preocupação para mim em saber como que seria a reação dos meus pais em relação à minha transexualidade.
e, além disso, também a minha orientação sexual, perdão. Então, sempre foi uma preocupação, sim. Não posso descartar que isso não poderia ser um grande desafio para preencher uma expectativa que venha dos meus pais, sabe? E isso não somente nesse campo da sexualidade do gênero, mas em outras áreas também da minha vida, sabe? Então, quando eu era adolescente, eu nunca tive aquele sentimento do tipo, ai, como que seria meu pai saber que eu beijei a boca de um garoto? Como que seria o sentimento da minha mãe saber que vai ser difícil ter um neto em meios convencionais, porque não me vejo me relacionando com uma mulher cis. E também não me vejo tendo métodos tradicionais, né, de fertilização. Então, assim, meu sonho é ser mãe, isso aí é Ah, fato. Eu amaria um dia eu poder compartilhar isso com meu parceiro, né, ou com alguém com quem eu esteja, porque é, eu queria ser mãe, sim, é um sonho que eu tenho, é uma expectativa a qual meus pais ficariam muito felizes, mas você criar e cuidar de um ser humano é muito complicado, visto que a gente tem que. É exatamente isso, é você criar uma pessoa, um indivíduo com múltiplas personalidades, né, que ele pode ter. Um dia tá triste, um dia tá alegre, um dia não querer mais nada com nada, e você tá ali incentivando, estimulando, acreditando, e sempre colocando os interesses dele na frente, não os seus, sabe? Eu acho que o maior desafio da educação dos pais é exatamente esse, é você entender que aquele indivíduo, ele é único. Então, não existe essa expectativa, tipo assim, são as minhas expectativas em relação a deles. Não, é as expectativas deles em conformidade com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu acho que é certo. Então, assim, a gente tem que saber conviver respeitosamente, né? Amistosamente com as diferenças, né? e como que foi para eles? Então, para eles foi um baque, né? Porque eu acho que eles já imaginavam que eu era um pouco diferente. Isso aí era notório desde criança. Eu sempre, é como eu falei, eu não sabia o que era ser homem e ser mulher. Eu apenas era uma criança com algumas peculiaridades do universo feminino. Eu gostava de brincar de boneca, não gostava de brincadeiras com contato físico, achava aquilo super agressivo, tinha medo. Eu era uma criança muito introspectiva, porém muito inteligente. Eu aprendi a ler sozinha, entendeu? Praticamente assim, eu tive ajuda, né? Eu lembro de ter tido muitas das vezes a ajuda da minha mãe, mas assim, na maioria das vezes eu me eduquei sozinha, sabe? Aprendi a ler sozinha, fazia as minhas lições de casa sozinha. Eu era uma excelente aluna, mas assim, com muito receio, sabe, de errar, de fazer errado. Então, isso me travou um pouco na infância. E em conformidade também com as expectativas dos meus pais, né? Porque eu sentia que meus pais cobravam um pouco de mim, muito por criação, né? Da forma como eles criaram meu irmão, então eles queriam corrigir tudo da forma qual eles faziam com meu irmão, eles queriam corrigir comigo. É assim Então que eu você sentia esse faz, é daquele peso, jeito que você sabe? faz. Homem faz assim, né? Exatamente, eles meio que seria, eu ia colocar marionete, mas seria muito sórdido usar esse termo. Vamos colocar, eles queriam me proteger tanto que eles ditavam como eu deveria agir, como eu deveria falar, como eu deveria me comportar mesmo, sabe? Então, essa proteção excessiva acabava me deixando um pouco reprimida, acabava me deixando um pouco receosa de errar. Então, eu ficava muito tensa, eu era uma criança muito ansiosa, entendeu? Mas, de toda forma, isso me serviu muito para que eu pudesse lidar com as minhas questões enquanto adulta. Porque tem muitas pessoas adultas hoje em dia que tomam Rivotril e tomam isso e tomam aquilo, muito por conta de não saber lidar com a ansiedade, com o sentimento do pensamento acelerado, das cobranças, enfim. Então, eu acho que tudo tem um ponto positivo na vida. Mas, voltando à questão, né, e complementando a sua pergunta, sim, meus pais tiveram um baque, mas depois, acho que com o tempo, eles pegaram a segurança e viram que isso seria só uma pontinha diante de qualquer outra coisa que pudesse acontecer comigo, enquanto indivíduo, não como uma pessoa trans, entendeu? É.
Eu vi esses tempos atrás, um filme por causa de você, né? Adivinha o nome do filme? Sério? Valentina. Sim, tem um filme com a Chesta, né? É, eu peguei pra assistir. Exato. Eu queria. Eu também assisti esse filme. Esse filme é maravilhoso, né? Eu gostei muito do Eu filme, queria contar uma coisa pra pela vocês. forma como escolheu abordar, sabe? De uma forma bem mais A simples, gente quer saber como é que sem funciona querer Sim, a lacração Valentina, e de o plano fato social mostrar dela. as dificuldades, sabe? Que nem no final, uma coisinha que pra todo mundo é tão bobo, sabe? Você No quer ver o caso, o plano visual? nome. Chama. A Valentina sendo chamada pelo nome dela na escola, sabe? Eu achei aquilo tão bonito. Terminar e dessa sabe, forma. sabe qual que é o maior barato? Você falou da simplicidade. Não que as cidades e locais Valentina, deixa eu fazer uma pergunta. interiores, né, de interior, são de poucos recursos ou que tenha pouca instrução em relação à transexualidade. Mas mesmo assim, isso foi muito bacana, porque mesmo que em meio a um território tão simples, tão com poucos recursos, a Valentina conseguiu ser amada, ela conseguiu fazer a retificação do nome, ela conseguiu estudar. Então, assim, ela conseguiu criar oportunidades para ela em meio a um ambiente com poucos recursos, né? Então, esse foi o maior barato da história. E eu, assim, eu amei em ver essa produção. Eu acho que foi uma produção super ilustrativa e muito necessária para poder elucidar tudo isso, sabe? O que é ser uma pessoa trans em meio a poucos recursos financeiros, sociais. Então, assim, isso foi muito importante para construir essa narrativa e ainda assim dar um fio de esperança para as meninas que nascem nessas localidades, né? Até mesmo para aquelas que estão em meio a grandes centros urbanos e falar assim, não, é possível